Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço muito pela sua audiência. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, teça comentários e envie o link para os seus amigos e contatos. Sou muito grato. Hoje eu quero repartir o texto que está em Jeremias, capítulo de número 31, versículo 20, que diz o seguinte: Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso, se me comovem por ele as minhas entranhas, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Olha que palavras paternais lindas. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Falar Efraim é falar de Judá, é falar de Israel, é falar do reino do sul que ainda estava de pé. Deus tinha um carinho enorme por Israel. E esse carinho não cessou com o fim da velha aliança. Israel foi um povo formado pela graça de Deus através de Abraão, um povo prometido. E o propósito de Deus na criação do povo de Israel foi a vinda do seu amado, único e precioso Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus tinha Israel como se fossem seus filhos, como se o próprio Deus houvesse gerado àquela nação. Por isso ele se refere aqui a Efraim, uma das tribos de Israel, mas aqui simbolizando todo o povo, dizendo assim: não é Efraim uma das minhas joias, o filho das minhas delícias? Mas eu preciso repreendê-lo, mas eu me compadecerei dele ainda. Deus está dizendo que Judá será levada cativa para a Babilônia, porque Jeremias viveu exatamente naquele tempo antes da deportação de Babilônia e um pouco depois. Ele foi usado por Deus para proclamar e para apontar o pecado do povo. Por isso ele era odiado. O povo não gosta de ouvir os seus erros, não gosta de ouvir os seus pecados. Mas ali estava Jeremias, fiel ao mandato de Deus, fiel à mensagem de Deus, fiel ao que Deus havia planejado para que ele falasse. E Deus está dizendo: ainda que eu tenha que castigar a Judá, isso dói em mim e eu me compadecerei de Judá ainda, diz o Senhor. Deus age como pai. E eu quero usar da mensagem de hoje para falar com os pais que estão a assistir o meu vídeo, porque há muitos filhos rebeldes neste mundo. Eu tenho 3 filhos. Tenho a Ruth, de 9 anos, o Josué, de 7 anos e a Maria, de 5 anos. Quando gravei esse vídeo, esta era a idade deles. Os meus filhos ainda são tenros, são pequenos. Os seus erros são erros de convívio entre eles, briguinhas por causa que um pegou alguma coisa de outro, um enganou o outro, um deu um tapa no outro. São coisas restritas à infância. Mas há muitos pais que me ouvem aqui que têm filhos que estão rebeldes, se rebelam contra as suas ordens, entram no mundo das drogas e da criminalidade, desobedecem descaradamente às regras de casa e estão o tempo todo ou sendo punidos, ou sendo disciplinados, ou causando tumulto e trazendo para dentro de casa situações constrangedoras.
Como é triste um pai receber reclamações do seu filho, do empregador, ou do professor ou da escola. Como é triste uma mãe ter que ouvir reclamações a respeito de sua filha, a respeito do tipo de vida que tem levado. Mas a verdade é que Deus fez duas coisas com Efraim, o amado do seu coração. Primeiro, disciplinou-o. Deus disse que iria disciplinar e o fez, porque dentro de alguns anos após esta palavra, Nabucodonosor veio até Judá, destruiu o templo, destruiu os palácios, matou as pessoas, pegou os poucos que restaram, levou para a Babilônia. Deus, conquanto amasse a Efraim, Deus foi disciplinador. E o pai e a mãe que amam os seus filhos devem discipliná-los. Eles não querem trabalhar, se têm idade para isso, tudo bem, também não comem. Não querem trabalhar, vão procurar o que fazer. Porque a falta de disciplina dentro de casa é o que está gerando esta geração que não tem nenhum compromisso com o trabalho, nenhum compromisso com os estudos, nenhum compromisso com a moralidade, nenhum compromisso com a família. A Milu tem um sobrinho que foi criado na roça. A família dela toda está na roça. Eu a chamo de minha irmã adotiva porque ela trabalha em nossa casa há 40 anos. Então ela é mais do que da família. Mas o seu sobrinho é um menino de pouco mais de 20 anos e que, com a graça de Deus, é um trabalhador. Ele teve que lidar com pais separados, mesmo na roça, e nesta separação ele teve que realizar os trabalhos da casa, da fazenda. Ele teve que cuidar de gado, ele teve que semear, teve que cuidar da roça, teve que trazer água, teve que fazer uma série de coisas e foi aprendendo. Agora surgiu uma oportunidade numa fazenda, onde estavam procurando trabalhadores para esta fazenda. Como com a graça de Deus e com a experiência, tudo que a fazenda precisava, ele sabia fazer, então matriculou-se e foi trabalhar nesta fazenda. E segundo informações que temos recebido, apenas boas notícias têm chegado, onde os patrões amam esse rapaz, porque tudo que ele faz é bem feito. Tudo que ele faz é feito com carinho e com amor. Mas outros meninos da idade dele, que não foram criados com disciplina, que não tiveram a necessidade de trabalhar e que não tiveram pais que os disciplinassem para mandar que lavassem a louça, que guardassem a louça, que arrumassem a cama, que varressem a casa, que lavassem a roupa, que fizessem tarefas caseiras e tarefas externas também, e que sempre tiveram tudo na mão, são filhos rebeldes, que não obedecem e que darão péssimos pais de família, péssimas mães de família. Mas se eles ainda estão debaixo do seu teto, é hora de aplicar-lhes a disciplina. A disciplina é o ensinamento. A disciplina é a regra para que andem conforme devem andar. Os meus filhos tenros que são, quando quebram as regras, ficam sem a televisão, ficam sem o videogame, ficam sem celular, ficam sem as benesses que eles normalmente têm de quando em quando. Então eles aprendem a disciplina, eles aprendem o que é certo. Outra coisa, em casa é que se aprende a palavra de Deus. Os pais que delegam esta função à igreja ou à escola estão errando. Estão se eximindo, estão tirando de suas costas a responsabilidade que Deus lhes deu. É em casa que eles devem aprender o que é a fé cristã, lerem a Bíblia, cantarem hinos. É em casa que eles são edificados. E quando vão à igreja, ou vão ao trabalho, ou à escola, eles vão mostrar o que já aprenderam dentro de casa. É a disciplina caseira. Mas Deus teve que disciplinar Efraim. Mas ainda assim,
Deus usou de misericórdia para com ele, porque anos depois, 70 anos depois, os trouxe de volta para Israel. E eles estão lá, em Israel, depois de outra longa história, voltaram para a sua terra, para a terra prometida. O amor de Deus é incondicional. E o amor de um pai e de uma mãe por um filho também são incondicionais. Duas coisas para terminar esta palavra. Lembro-me quando eu era jovenzinho e estudava à noite e trabalhava de dia. Passava para ir na esquina de uma padaria e uma senhora velhinha estava ali apoiada num poste. Quando eu voltava, esta senhora ainda estava lá, do lado da padaria. Um dia eu quis ver o que aconteceria, porque essa senhora sempre estava lá. É porque quando ia fechar a padaria, ela levava cambaleante o seu filho bêbado para casa. Faltou a disciplina? Pode ser que tenha faltado, mas não faltou o amor daquela mãe por aquele filho, porque mesmo daquele jeito ainda era filho dela e ela estava ali olhando e ajudando. Segunda coisa, na porta da cadeia, as pessoas que mais vão visitar os prisioneiros são as mães. Porque para as mães, independente de qualquer outra coisa e de estarem cientes de que os seus filhos mereceram a prisão, elas continuam sendo as suas mães. E você que me assiste agora, se o seu filho é rebelde, se a sua filha é rebelde, você cortou relações com eles, não quer mais vê-los, não quer mais falar com eles, pare com isso. Reconcilie-se com seus filhos. E seja honesto dizendo: eu não apoio, não endosso, não estou do seu lado nas suas más escolhas, mas você sempre será o meu filho querido e mora no meu coração. E a minha oração por você é para que você emende os seus caminhos e você se volte para os valores que aprendeu quando era pequeno dentro da sua casa. Queridos pais, os filhos são sempre amados. Por isso, ame de coração aos filhos que Deus lhe deu. Oremos. Deus querido e eterno, obrigado porque Tu és o nosso Pai Celeste. A Tua palavra diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Mas ainda assim, no futuro o Senhor vai tratar com Israel. Por isso, Pai, obrigado pelo Teu amor paternal. Obrigado por nos amares, porque quando nós caímos em tentação, ou quando erramos, ou quando pecamos, entristecemos o Teu coração, ainda assim, Tu nos amas, Tu nos corriges e Tu consertas a nossa vida. Obrigado pelo Teu amor paternal. Abençoa cada pai e a cada mãe que estão a me assistir nesse momento. Que haja reconciliação entre pais e filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, caso você se reconcilie com seus filhos, caso você volte à amizade com eles, mesmo não endossando o que fazem, mas mostrando a sua paternidade perpétua para com eles, e quiser repartir comigo, escreva aqui embaixo, contando a sua experiência para a minha edificação e a edificação de quem for ler também, e eu agradeço muito. E peço a você que considere ser um dos mantenedores do Ministério Essência Cristã, ofertando amorosamente para a mantença e a continuidade do nosso trabalho. Se Deus falar ao seu coração, o caminho está aqui. Veja as sugestões que estão em volta e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau.